Fala galera, meu nome é Ariane Amorim e hoje eu tô aqui para ajudar vocês com 6 dicas super importantes que vão fazer você arrasar nas divulgações usando o blog e, claro, bombar nas vendas. Vamos lá? Dica número 1. Essa primeira dica é aquela bem básica mesmo para quem ainda não tem um blog. Então, para quem ainda não tem, é preciso criar um blog. Para você criar um blog, você precisa de um nome que te diga quem é você, o que você vai falar no seu blog. Então é importante que tenha a ver com viagem, que as pessoas entendam que você vai falar sobre viagem, já que a gente vende viagem. Então é importante deixar bem claro já no nome qual o intuito do seu blog. E para você criar um blog, existem 2 sites que são bem fáceis e grátis para criar um blog do zero, que é o Wixsite e o outro é o WordPress. Todos os 2 são grátis e bem fáceis e intuitivos de mexer. Então fica aí a dica. Lá você já tem template pronto, você já tem cor, você já tem tudo que você precisa para criar mesmo um blog do zero. Então se você não tem um ainda, se liga nesses 2 sites e cria o seu agora. Vambora, próxima dica. Bom, o segundo passo é você pesquisar e encontrar o assunto que você vai falar no seu blog. Para você saber o que colocar no seu blog, é muito importante fazer uma pesquisa prévia. Essa pesquisa prévia você pode fazer através de 2 sites. Um do Google, que é o Google Trends, e o outro é do Neil Patel, Ubersuggest. Esses 2 sites são muito fáceis também de mexer e muito intuitivos. Então você vai lá e coloca basicamente o que você quer saber. Eu quero falar sobre Maceió. Então você vai lá e digita Maceió. Você vai saber quais as pesquisas estão sendo mais feitas através dessas palavras, que são palavras-chave. Outra coisa também muito importante, que ainda tá nessa segunda dica, é você colocar um título bem legal, apelativo e chamativo. Então é sempre legal colocar no título palavras de intensidade como o melhor, incríveis, maravilhoso, coisas assim que trazem mesmo intensidade e que chamem a atenção do seu público, tá bom? A terceira dica é muito importante também porque é um estudo dos concorrentes, vamos dizer assim. A partir do momento que você já sabe o que você vai falar, a partir da sua pesquisa prévia, que foi a dica número 2, você vai saber também o que seus concorrentes estão publicando sobre isso, que forma eles estão abordando esse assunto que você quer falar. Então é sempre muito importante você saber o que o seu concorrente está colocando, o que o seu concorrente está publicando, porque assim o que der certo para ele pode ser que dê certo para você também. Dica número 4. Essa dica, anotem, por favor, assim como todas as outras, mas essa é muito importante, porque sempre que você colocar uma imagem dentro do seu post, você tem que se certificar, garantir milhões de vezes, se for necessário, que ela tem direito autoral liberado, porque é muito importante que você olhe e pesquise essas imagens em locais e em sites que tenham imagens com direitos autorais liberados. Um site que é bem legal para você pesquisar é o Pixabay. Se você não achar a imagem que você quer ali no Pixabay, não tem problema, você pode pesquisar em outros lugares, até no Google, por exemplo. Mas em hipótese alguma, repito, em hipótese alguma, esqueça de colocar o direito autoral daquele créditozinho ali do site que você pegou, da pessoa que tirou a foto, porque isso é muito importante, gente. Direito autoral numa imagem é muito importante. Então não esqueça disso quando você colocar uma imagem no seu blog, tá bom? Dica número 5. Essa também é uma parte muito importante dentro do blog, porque depois que você criou o seu blog, que você pesquisou o conteúdo, fez a pesquisa prévia, olhou seus concorrentes, colocou os créditos nas imagens, pronto, seu post tá pronto. Mas e agora? O que a gente vai fazer com esse post? Bom, aí entra uma parte importante, que é a parte de SEO. Para quem ainda não ouviu falar, SEO é toda aquela otimização que a gente faz dentro do post para ele ranquear legal nos buscadores, que são o Google e o Bing. Porque eu acho que todas as pessoas que escrevem para blogs e sites, o sonho delas de consumo é ver lá o postzinho ranqueado nas primeiras posições. Então, essa é a parte muito importante, que você deve fazer uma otimização dentro do seu blog, do seu post. Então você vai pegar o seu post, vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que você tenha feito um post do que fazer em Fernando de Noronha, a sua palavra-chave, que é muito importante nesse caso aqui, nessa dica para SEO, a palavra-chave. Então a sua palavra-chave é o que fazer em Fernando de Noronha. Você vai pegar essa palavra-chave e vai colocá-la de várias formas dentro do post. Algumas dicas para você melhorar o seu SEO e ranquear melhor com essa palavra-chave são as seguintes. Você deve colocar a palavra-chave sempre no título,
a palavra-chave deve estar no título tanto do post como no título do SEO, que é aquele que vai para os buscadores, tanto do Google quanto do Bing. Deve pegar essa palavra e repetir o máximo de vezes possíveis dentro do post, não de forma cansativa e forçada, tá bom? Tem que ser uma coisa que fique legal para as pessoas lerem. Outra coisa é que ela sempre tem que estar na URL, então sempre estejam atentos a isso, tá bom? Então a palavra-chave está sempre na URL. E aí depois disso você vai ter o seu SEO ok e aí suas chances de aparecer na primeira página de busca quando a pessoa digitar lá no Google ou no Bing o que fazer em Fernando de Noronha, ela vai achar o seu post, tá bom? E para você fazer a pesquisa dessas palavras-chave e ver as palavras que estão mais bombando, que as pessoas estão mais pesquisando, assim como eu já falei lá na segunda dica, quando você vai pesquisar o conteúdo que você vai abordar, é muito importante também você pesquisar as palavras-chave e alguns sites legais para você pesquisar as palavras-chave são o Ahrefs, é um site que é bem fácil também de mexer e que você vai pesquisar as palavras-chave que as pessoas estão mais falando e buscando. Tem o Neil Patel também e o Google Trends. Então esses 3 sites vão te ajudar nessa hora para você escolher uma palavra-chave que está sendo bem buscada, tá bom? Bom, agora a sexta e última dica é uma das mais importantes para vocês que no final de tudo estão querendo, na verdade, vender, não é mesmo? A sexta dica se chama CTA, que quer dizer Call to Action. Na verdade, Call to Action quer dizer um botão de ação que você vai colocar para o seu leitor. Você ofereceu para ele, vou dar o mesmo exemplo, tá? Você ofereceu para ele ali um post falando sobre o que fazer em Fernando de Noronha. Ele leu tudo que ele vai encontrar por lá, só que na verdade você quer vender. E que se você quer vender, você vai colocar um call to action, que é o que você vai dizer para o seu leitor o que ele deve fazer. Então, no meio do post, no final do post, você escolhe em que local deve colocar, mas é sempre legal espalhar por todo o post. Você pode colocar no meio, pode colocar no final, e aí você tem 2 formas de colocar o CTA. Ou você coloca dentro de um botão, que você consegue personalizar isso tudo dentro do site, quando você vai criar o blog, tá? Você coloca um botão falando o que ele deve fazer. Ou você quer vender uma experiência para ele, um passeio, ou você quer vender a viagem para ele, porque provavelmente a pessoa que está querendo saber o que fazer em Fernando de Noronha, se ela já não comprou a viagem, ela quer comprar. Então você vai lá e coloca para ela o que você está vendendo, que é a viagem. Então você coloca assim, clique aqui e compre sua viagem. Clique aqui e garanta sua viagem para Fernando de Noronha. Então isso se chama um botão de ação. Você vai dizer para o seu leitor o que ele deve fazer e aí ele vai clicar, vai ser direcionado para a sua página de venda com seu CMP e aí pronto, venda para você. Agora, para fechar esse vídeo, que eu já nem sei mais quantos minutos deu, eu tenho aqui umas dicas extras que vão ajudar bastante vocês também. É bem rapidinho, eu prometo. Uma dica muito importante é você ser autêntico no seu conteúdo, não copie, é muito feio e muito errado copiar o conteúdo do coleguinha, do concorrente. Então seja autêntico, escreva com suas palavras, escreva de forma mais fácil possível de ler, não é preciso escrever de forma robusta, um texto jornalístico. Escreva de forma fácil, do seu jeito, mas que tenha a sua cara. O leitor sempre se identifica com as pessoas que escrevem de forma pessoal. Então, mantenha ali você, não copie de ninguém, porque isso é muito importante, tá bom? Outra dica é que você deve sempre responder o que o leitor quer saber logo no primeiro parágrafo. O que o leitor quer saber é a palavra-chave que você está colocando. Vou dar o mesmo exemplo. O que fazer em Fernando de Noronha? Se a pessoa está pesquisando o que fazer em Fernando de Noronha, ela não vai querer saber onde fica Fernando de Noronha, ela não vai querer saber o que comer em Fernando de Noronha. Então, logo no primeiro parágrafo, você tem que introduzir o assunto e falar para ela que você vai responder essa pergunta ao longo do texto, mas você tem que ser direto, porque se a pessoa entra num post que não está sendo direto, nos primeiros segundos, ela leu ali o primeiro parágrafo e não foi impactada, ela vai sair do seu post e não vai voltar. Então, é uma coisa muito difícil, você tem que pegar ali o seu leitor logo nos primeiros segundos e não soltar. Agora, a última dica, porém não menos importante, é você distribuir tudo isso que você fez. Depois desse todo o trabalhão que você teve de pesquisar,
de escrever, de colocar crédito, tudo isso, de ter colocado o SEO, é muito importante, até pro SEO mesmo, que você distribua esse post. Então, quando ele estiver lá, ó, 100% prontinho, você vai pegar o link e vai distribuir em todos os lugares que você tiver, todas as redes sociais, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, manda em grupo de Facebook, Instagram, enfim, em todos os lugares que vocês conseguirem mandar esse post, vocês mandem, porque isso com certeza ajuda o SEO e mais pessoas vão começar a ler o seu conteúdo. Isso é muito importante para gerar mais vendas. Bom, gente, essas foram as dicas. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir da forma mais rápida, prática e fácil possível para vocês começarem um blog do zero, caso vocês não tenham, e começarem a bombar na divulgação, porque o blog é um local muito importante para divulgação. Cada vez mais os blogs estão crescendo, as pessoas pesquisam todos os dias, milhares de vezes nos buscadores. Então, achar você através de um blog e através do blog você gerar venda é um local muito legal. Então, fica aí a dica, eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Um beijo e até a próxima!